Última lição, é a última? É a última. É. Lição 6. Trabalhe para aprender, não por dinheiro. A segurança no emprego era tudo para o meu pai instruído. Para o pai rico, era aprender. Exato. O pai instruído dele é É o, o pobre. o Cara, pai pobre. quando eu era estagiário na Hershey's, né? Eu lembro que eu ganhava, sei lá, uns R$ 1.300. Qual que era o ano disso aí, Thiago? Você lembra? Porque sempre que a gente fala de valores, tem que botar o ano, porque... Nossa, cara, sei Faz lá. tempo. 2007, talvez? Nossa, sabe que é? bastante tempo. 2007, por aí. 14 anos aí. E deve ser por aí, 2007, 2008. E aí eu lembro que eu era estagiário na Hershey's e, cara, eu ganhava esse dinheiro. Qual que era a minha cabeça? Eu não tinha esse conhecimento, eu não carregava isso que o livro ensina. Então, na minha cabeça, eu lembro de uma situação onde eu chamei minha chefe na época, levei ela para uma sala e falei, cara, tô ganhando muito pouco, né? Porque eu venho de carro, de longe, eu ia da Zona Sul para Guarulhos todo dia, então era tipo quase 2 horas para chegar, depois 2 horas para voltar. E aí eu gastava muito com gasolina e tudo isso, eu nem contava a depreciação do carro. Aí eu cheguei lá e falei, poxa, eu preciso que aumente meu salário, porque tá muito difícil de eu viver, assim, não consigo viver, não sobra nada, né? E eu olhando hoje, eu penso que não fazia sentido essa reclamação. Por quê? Porque todo ganho que você tem, ele consiste em duas partes. Ele consiste na parte tangível e na parte intangível. O financeiro que eu tinha era o tangível, financeiro, benefício e tudo mais. Mas o intangível, nessa época, era o mais valioso. Porque se eu aumentar de R$ 1.300 para 1.400, para 1.500, para 1.600, eu não ia ficar mais rico. Porque a gente tem uma ilusão de achar que vai mudar a nossa vida. Esses R$ 100, R$ 200, não é ele que vai mudar a nossa vida. Agora, intangível, que eu não valorizava, eu passei a valorizar. Então, eu trabalhei numa empresa que, por mais que fosse uma multinacional, aqui era muito pequena. Então, eu estava muito próximo do presidente, da diretora de marketing, de não sei quem. Então, eu aprendi tanta coisa que isso daqui eu tenho certeza que, de alguma forma, me ensinou para que eu aplicasse isso mais para frente, né? Então, uma vez que você traz esse conhecimento para sua cabeça, para sua mente, você pode monetizá-lo de várias formas ali mais para frente. Mas as pessoas, elas esquecem disso e elas só conseguem enxergar, né, o que está diante dos olhos delas, mas o olho delas muitas vezes vai pregar uma peça nelas, vai enganá-las. É meio míope, né? Meio curto prazista, digamos assim. Você não sonha muito mais longe porque você não sabe o que existe, né? A gente, pelo menos quando eu tinha menos dinheiro do que eu tenho hoje, eu também não sabia o que existia. E quando você não sabe o que existe, você não sabe onde você pode chegar, né? É muito louco isso. Então, acho que você se expor a algumas situações que pode parecer você tá dando um passo maior que a perna. No longo prazo, às vezes você conhece uma outra cultura, um outro aprendizado e você abre espaço para que você sonhe mais, né? Eu penso isso porque como a minha família é muito pequena, era basicamente eu, meu pai e minha mãe, a gente vivia dentro daquele ovo chamado casa, eu tive a sorte de estudar nas melhores escolas do Brasil e ali eu tive contato com o que era possível, o que as pessoas realizavam, né? Então, não sei, foi o que funcionou para mim. Ó, vou acrescentar uns pontos aqui. Primeiro, essa parte de emprego, tem uma frase muito interessante dele bem no começo do livro. Ele fala que um emprego é uma solução de curto prazo para um problema de longo prazo. Sim. Que é a questão de que você precisa de dinheiro, né? Para viver a sua vida, para comprar os seus ativos, que é o seu negócio de fato. E tem uma hora, nessa parte 6, que ele faz a seguinte recomendação. Ele diz, recomenda aos jovens que procurem emprego pela oportunidade de aprendizado, mais do que pelo que irão receber de fato. Porque é isso aqui que vai te deixar rico no longo prazo. É aquilo que você é capaz de aprender. O Sêneca tem duas frases muito interessantes. Né? Fazer um momento Sêneca duplo aqui. Momento Sêneca. Primeiro, ele diz que jamais alguém enriqueceu com dinheiro. E depois ele fala sobre educação. Ele fala que a educação exige os maiores cuidados porque influi durante toda a vida. Então, principalmente no começo da sua vida, enquanto você, por exemplo, você mora com seus pais, então você não tem muita despesa, né? Valorize muito mais aquilo que você vai aprender, onde você está sendo empregado, do que o quanto você vai ganhar. Igual o Kiyosaki, que no final trabalhava por 10 centavos e depois que ele viu que estava aprendendo, ele trabalhou de graça para o pai rico para que ele pudesse extrair conhecimento. E hoje, nesse mundo que está em constante evolução também, a gente tem que ter a noção de que provavelmente o emprego que vocês ocupam hoje não vai ser o emprego no qual vocês vão se aposentar. Sim. É cada vez mais raro o cara ficar 10 anos na mesma empresa. O tempo médio de um profissional numa empresa está girando na faixa de 2, 3 anos, dependendo da área. Então, vá para um emprego, aprenda o máximo que você puder dali, sabendo que aquilo é apenas, às vezes, um espaço, uma parada temporária
dentro de uma viagem muito maior que ainda vai ser feita. Eu acho que, enquanto empregador, eu já tenho uma percepção diferente sobre isso. Porque antes, o cara que pingava muito de empresa em empresa era do tipo, o cara é vendido, ele não é leal. Hoje em dia, na minha percepção enquanto empregador, o cara que pula de emprego em emprego é um cara que é demandado por várias empresas e que ele foi fazendo o que é melhor para ele, né? Então, esse approach vai mudando. Lógico que eu não estou incentivando ninguém. Nossa, vou largar o emprego agora. Mas o ponto é, dinheiro é importante. Mas o primo rico está contratando. Conhecimento é mais importante que dinheiro, sobretudo para que você possa fazer essa jornada ao longo do tempo, né? Eu acho que o cuidado é assim, no momento que você passa da linha da sobrevivência, o que excede aqui, eu acredito que a decisão tem que ser com base no conhecimento. Até lá é difícil falar, trabalho para aprendizado. Tá falando em Maslow, pirâmide de Maslow. Porque quando a gente fala isso, sempre tem uma turminha que fala assim, é muito fácil falar, né? Porque é rico e tal. E eu que tô passando fome, né? Você tá passando fome, você tem que trabalhar para sobreviver mesmo. Sim. Primeiro você sobrevive, depois você vive, né? E não é fácil, né? Mas acho que quando você passa dentro de sobrevivência, a isso que a gente falou se aplica, perfeitamente, cara. Sim. Porque o conhecimento é o melhor e maior de todos os tesouros, cara. Podem roubar tudo de você. Tudo. Mas nunca vão poder tirar o que tá na sua cabeça, né, cara? É só o Alzheimer, né? Aí tem que cuidar da saúde para evitar que isso aconteça. Eventualmente um tiro na cabeça. Pois é, ressalvas. que vale a pena serem colocadas aqui. Mas com isso, basicamente, a gente fecha o livro. Depois, há uma conclusão onde ele fala sobre superar medos, obstáculos, arrogância, ele tenta vender outros produtos ali na conclusão, danadinho. Ele tem 20 livros, né? Então ele continua lá na sequência. É muito livro que ele tem. 20 livros? Muito livro. Ele tem jogos de tabuleiro. É tipo o Primo Rico. Tem um livro interessante, que é o Fake Money. Eu não dele também? Eu já li um que ele escreveu com Donald Trump. Donald Trump. Escreveu um com Donald Trump. Nós queremos que você fique rico. Era ele e o Trump escrevendo o livro em conjunto. Isso antes do Trump ter virado presidente, né?